Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação Financeira. E hoje o programa ele está repleto de jovens. Qual é o tema? Finanças para jovens, ou jovens e finanças. Quando você aprendeu sobre lidar com dinheiro? Com que idade? Como é que foi o seu primeiro emprego, seu primeiro salário? O que você fez com ele? Nós vamos falar desses e outros assuntos hoje com os nossos convidados. Quero agradecer aqui a presença de vocês, Fernanda, Rúbia, Gabriel e Thiago, sejam bem-vindos. Prazer é meu. Obrigada. Ótimo. Vou apresentar a Fernanda Kraumbayer Vicentini, de 22 anos, trabalha e estuda, ela está terminando a faculdade de psicologia, ela frequenta a PIB desde criança e ela está tentando economizar para casar-se, diz a noiva e muito feliz. Bom, hein, Fernanda? Joia. A Rúbia Koch, 23 anos, formada em design de interiores, frequenta a Igreja Evangélica Menonita do Água Verde, participa da célula IEMAFILA com os jovens, é isso? Isso. Ótimo. Gabriel Torres Silva, 21 anos, formado em Economia, MBA de Value Investing. Value Investing, olha aí, ó, tá em inglês, ele sabe. A sua conversão é recente, foi em julho de 2023 e participa da célula Tameion, cujo líder é o Arthur Lima, que já esteve conosco aqui, o Arthur Lima, vamos falar dele. Tiago Vinícius Macegosa, 23 anos, universitário, cursando Engenharia de Controle e Automação na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, natural de São Carlos, interior de São Paulo, membro da PIB desde 2019, também participa da célula Tameion, cujo líder é o Arthur Lima. Antes de eu falar do Arthur, o que é Tameion? Pô, Tameion, na verdade, ela vem de um versículo da Bíblia, em que, na verdade, significa como se fosse o quartinho da bagunça. Então, é onde a gente sabe que ali no secreto a gente pode entrar no nosso quartinho, que é o nosso coração. A gente sabe que, por vezes, existem algumas bagunças ali que a gente precisa organizar, mas no secreto, com Deus ali, a gente sabe que o quartinho pode ser colocado em ordem, pode ser tudo renovado. Ótimo, vocês estão bem de líder, né? O Arthur já esteve conosco, o Arthur Lima, ele é proprietário do Empório em Iguaçu, e o que ele falou aqui do Tameion é o Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mas eu gostei do nome Quartinho da Bagunça, combina mais com os jovens aí, para organizar essa bagunça, né? Isso mesmo. Ótimo. Então vamos começar. Rúbia, você. Rúbia, eu sei que você parece que empreende, é isso mesmo? Isso Como é que mesmo. surgiu isso? O que você faz? Então, eu sou bordadeira e foi algo que surgiu de forma bem natural, assim. Eu fiz a graduação em design de interiores e após a conclusão, foi bem ali no comecinho da pandemia e nisso estava tudo fechado, aquela incerteza, né? E eu fui apresentada assim por coincidência, né, ao bordado. Comecei a fazer ali com o que eu tinha em casa, com as coisas que eram da minha avó, da minha mãe. E com isso eu fui fazendo e pegando gosto, sempre tive gosto por coisas manuais. E depois disso foi aos pouquinhos aparecendo assim oportunidades de encomendas e aos poucos fui direcionando para algo assim de empreendedorismo mesmo. Hoje você trabalha com isso? Isso. Teu principal business, negócio? É isso. Qual que é o mesmo. nome? Pétala de linho. Ah, fala aqui para os nossos ouvintes, para essa câmera. É a pétala de linho. Hoje mais focado para bordados de casamentos, mas ao longo desses quase 4 anos já passou aí por vários tipos de bordado, mas hoje mais segmentado para o mundo dos casamentos. Você começou com quantos anos? Ah, o quê? Esse empreendimento? Esse Foi negócio? com... 19, 20? por aí. Por aí. Então, olha aqui, ó, quem está nos ouvindo, tá? Nunca é tão cedo para começar ou tão tarde para começar a empreender, a fazer um negócio. Diante da crise, quem se lembra daquela crise, muita empresa fechando, muita gente trabalhando meio expediente, muita gente sendo demitida. Ou seja, a situação financeira é um caos. Mas a Rúbia ali já encontrou uma saída. Peraí, eu tenho um talento, um dom, vou trabalhar com ele. Parabéns. Muito obrigada. Joia. Fernanda, me ajude aqui. Fernanda, com que as crianças ou adolescentes deveriam aprender educação financeira? É na escola? É na vida? Com quem? Eu acho que deveria ser na escola, sim. Com a família também. Comigo foi bastante na família. Meu pai, desde sempre, ele falava para dividir o salário ou mesada, o que fosse, em 3.
os 10% do dízimo, né? Daí 30% para guardar, 30% para os meus gastos e 30% para eu gastar com lazer. Então, desde sempre tive esse princípio, mas eu acho que seria muito importante na escola pra desde sempre aprender a lidar com dinheiro, né? Fala o nome do seu pai, porque eu gosto muito dele. Fala o nome dele. Felipe Vicentini. Gente boa, Felipe Vicentini, tá vendo? Ó, você que é pai, você que é mãe, que está nos ouvindo, desde criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, o que ele fez? Já falou, olha, separa, né? Esse valor aqui é dízimo, esse valor você gasta, esse valor você poupa, esse valor você doa, ou seja, ensina a criança o que ela deve fazer, né? E você então lá desde pequenininha já aprendeu. Desde criança eu aprendi, mas eu fiquei muito pão dura. Então, eu guardava tudo, assim, que eu podia guardar, eu e meu irmão. Mas com o tempo eu fui aprendendo que também é um recurso que Deus dá. E a gente tem que aproveitar ele também, né, da melhor maneira. E investir na gente mesmo, com estudos, o que for. Então foi muito bom, porque ao passo da vida a gente vai ficando com medo, né? Então a gente vai querendo guardar, economizar. Mas é importante a gente saber que tem uma parte, sim, para investir. Tem uma parte pra gente ajudar no reino de Deus, uma parte pra gente cuidar da gente. Quer dizer, o dinheiro ele tem que fluir. Tem né? que fluir, a gente não pode ficar escravo do dinheiro, né? Ótimo. Quem guarda tudo, quem economiza tudo pode ser uma doença, Com acaba se certeza. tornando um sovina. Quem gasta muito também, até mais do que deveria, vai cair em dívida, né? E daí a gente vê que tem muita coisa errada. Inclusive a Bíblia nos ensina bastante sobre isso, né? Pra gente não ser endividado. Quem é endividado é escravo de quem presta o dinheiro, né? E se você entesourar aqui na terra, sinto muito, está fazendo errado, né? Que a traça vai comer, tudo vai estragar. Então não é para entesourar. Então, falando em finanças, então, como é lidar com as finanças na infância, né? Tiago, como é que foi na infância? Bom, minha infância começou muito com a minha mãe me ensinando um pouco. Ela era tesoureira da Igreja Batista lá da minha cidade, então já tinha esse contato com lidar com finanças e tudo mais. Então acredito que desde casa, desde berço, ela já foi colocando princípios na minha cabeça de que era sempre importante guardar um pouco para não ficar em dívidas, mesmo quando criança, quando a gente não tem a possibilidade ainda de se endividar, mas que o princípio já é instaurado ali, desde berço já era algo que foi imputado ali para que eu aprendesse que quando eu crescesse era sempre fundamental que eu separasse parte ali para sempre reservar para emergências, né? Então, quer dizer, a mãe já plantou alguma semente lá. Já plantou as sementes. Ótimo. Vamos lá, Gabriel, e você? Como é que foi? Desde o começo, assim, não foi muito... Não lembro muito dos meus pais falando, assim, de finanças, sabe? Eles sempre gostaram de esconder. Isso é normal, tá? Continua no mundo de hoje, a mesma coisa acontece, fica tranquila. Eles sempre prezaram, assim, esconder isso, porque eles falavam, não, isso é coisa de adulto e tal. Mas quando a gente foi crescendo, chegou uma... Acho que em 2019, ali, a gente entrou numa crise na nossa família, que eu comecei a perceber, sabe, esses problemas e fui começando a me preocupar mais com o dinheiro em si. Então eles falavam, não, isso daí não é uma coisa que você precisa se preocupar. Mas sempre ficava ali na minha cabeça, sabe, tipo, pô, estamos numa crise, temos que cortar os gastos. Daí eu fui me aproximando mais da área da finanças e até por isso que eu entrei mais em economia. Em economia. Então vocês que estão nos assistindo, pais, não tentem esconder dos seus filhos. Mesmo 4, 5, 6 anos, eles são antenas parabólicas. Eles estão captando tudo o que acontece na casa. Então eu oriento muitos pais e falo, gente, não adianta. Então assim, ó, tem um momento em que a gente conversa com as crianças e fala de finanças dessa maneira, olha, uma parte aqui, ó. Daí na adolescência a gente já fala de outra maneira. Aí começou já um estágio a trabalhar, a gente também já atua de outra maneira. Então tem formas de falar. Deixa eu trazer uma informação aqui para todos, olha só. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, a SPC Brasil, tá? Que é um birô de crédito, 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso. Dívidas em atraso é inadimplente, ou seja, está endividado. E entre os que têm idade de 18 a 24 anos, a proporção já chega a 19%. Estão na mesma situação. Ou seja, jovem e endividado. Gente, isso está certo? Quem me ajuda aí? Não, né? Você vê que tem um grande problema ali da galera tá achando que, pô, passa no crédito e depois eu vejo. Vai realmente empurrando com a barriga. Não é muito isso que tem que ser, né? Porque você vai acumulando dívida, e quando vê, você chega numa idade que são dívidas impagáveis, digamos assim, né? Você está dizendo então, Gabriel, quer dizer, eu, digamos, consegui o meu primeiro estágio, ou minha carteira assinada, eu já tenho crédito. É isso? Uma galera já acha que, tô ganhando o meu no estágio,
mais 1.500 do meu limite do cartão, então tô ganhando 2.500. Não é assim, né? Ah, não. Então olha para essa câmera, ó, presta atenção na mensagem do Gabriel. O teu salário é 1.000, não é o crédito que você tem, é isso? Isso, é 1.000 que você ganha, não os 2.500, que foi junto com o limite do cartão. Você lembrou a minha filha. Olha, minha filha quando foi fazer o primeiro estágio dela, a Dani, em Direito, e eu me lembro que chegou lá o cartão, o envelopinho do cartão dela, eu olhei, que bacana, né, filha? Cartão de crédito, tudo e tal. Aí eu, Dani, qual é o teu limite? Ela, tanto. Eu peguei o cartão e já... Ela, o que é isso, pai? Eu falei, filha, o estágio você ganha muito pouco. Então te dando limite no cartão aqui de 10 vezes o que você ganha, não, tem algo errado. Entendeu? E realmente, os bancos, eles dão mais crédito talvez que o jovem deveria ter. Por que será que eles fazem isso? Me ajudem. Eu acho que eles juntam a imaturidade financeira da pessoa com o vilãozinho do juros composto, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento que vai juros sobre juros sobre juros e ela não tem aquela visão de longo prazo e ela não consegue projetar o quanto aquele montante vai se tornar no final. E é fácil de E aí sair se comprando, gastando e se perder. Consumismo. Aí quem que vai pagar essa fatura? Tem que ser. Pais, talvez. Olha lá, o Rubem falou, quem vai pagar Meu os pai pais? não pagaria, não. Não, Depende dos pais. Felipe ia deixar você. Aham. Vai fazer um Te trabalho ensinei. extra, vai. Olha a mensagem, olha aí, Felipe. Joia, gente. Vamos falar um pouquinho mais aqui. E assim, quando que dá essa chave no jovem? Porque tá bom, eu sou criança, eu sou adolescente, mas em dado momento você teve que lidar com o seu dinheiro. Como é que foi pra você? Quando que deu essa chave? Opa, esse dinheiro é meu, eu tenho que cuidar dele. Bom, pode ir. Eu acho que pra mim foi quando a gente teve essa crise, né? E no momento que eu tive que virar essa chave de que realmente é o meu dinheiro, eu tenho que cuidar, foi quando a gente tava nessa crise no pior momento e era tipo assim, ou eu trabalhava e conseguia pagar meus estudos, ou eu parava tudo. E eu não podia parar tudo porque ia realmente atrasar muito o meu processo, então eu falei, pô, vou atrás, vou correr. Vou pagar minhas contas, vou assumir esses compromissos, mas não vou... não vou deixar de estudar, né? Então foi quando eu botei a cara no mercado de trabalho, fui atrás de emprego, em tudo que eu conseguia ali e consegui achar um emprego. Era uma renda, não era muito alta assim para eu conseguir realmente fazer uma organização boa, porque era muito, mais de 90% ia para a faculdade. Então eu sabia que eu não podia gastar, né? Então eu sabia controlar bastante por causa disso. Ótimo, nós vamos falar na volta do programa, depois do intervalo, mais sobre isso. Aí eu quero ver você, Rúbia, Fernanda, Tiago, porque assim, realmente o jovem, quando cai aquele dinheiro na conta, que ele descobre que é dele, o que muda na chave? O que aconteceu? Eu tenho exemplos da Dani e do Mateus, dos meus filhos, e é bem engraçado, porque de repente olha o saldo lá, tem 1.000, tem 3, tem... Seja o valor que estiver na conta. Aí é dele, não é dos pais que os pais colocaram. Tipo assim, eu ganhei, né? Isso também não dá liberdade. Vou fazer o que eu quero. Vou ser tipo filho pródigo. Agora eu vou... Não dá para ser bem assim, né? Tá? Então, olha só. A gente agora vai para o nosso intervalo. O programa é Finanças na Vida Jovem. Como é que se lida com dinheiro. E como é que o jovem cristão deve lidar com dinheiro. Será que a gente tem que ser mordomo na vida adulta ou você tem que ser mordomo desde cedo? Porque a gente precisa ser mordomo fiel. O recurso que é colocado nas nossas mãos não nos pertence. Tudo é de Deus. É isso mesmo, gente? Com certeza. Olá, retornamos. Aqui é o programa Educação Financeira. Como eu falei, a sala está cheia, repleta desses jovens cristãos
que lidam com as suas finanças e estão aqui ensinando outros jovens da maneira correta de lidar com as finanças. E falando em jovens e finanças, olha que interessante, Lucas 15, 11 e 32. A Bíblia é repleta de ensinamentos sobre finanças, né? A parábola do filho pródigo. Ela relata a história de 2 filhos e um pai. Olha que interessante. E ela diz o quê? Em certa altura da vida, né, o filho mais novo, ó, o caçula aí, ó, pede ao pai a sua parte da herança e parte para terras distantes, gastando tudo o que tem sem pensar no amanhã, né? Quando a sua herança acaba, esse filho mais novo então se vê em nada. Passa a sofrer o quê? Necessidades, amargura e vive como um mendigo. Mas ele volta e o pai abraça e faz uma festa para ele, né? Parece uma história bíblica, uma parábola, mas nos dias de hoje isso acontece? Jovens que ganham seu primeiro salário, tem um cheque especial, tem um cartão e agora vou fazer o que eu quero. É assim mesmo? É assim. Eu saí de casa recentemente e eu me vi assim, eu preciso lidar com as finanças. Eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso comprar comida, pagar minha faculdade e se der tudo errado, eu vou voltar para casa do meu pai, né? Imagine. Então a gente tem que se organizar e às vezes dá aquela sensação, né? Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho 4 cartões de crédito e todos os bancos liberam cartão de crédito e aí você vai parcelando e daí parcela a fatura e não pode ser assim, né? Tem Daqui que se a pouco organizar. tá igual filho pródigo, volta lá. Aí vê o salário caindo e acha que pode gastar tudo. Aproveitando um pouquinho mais a sua fala, Fernanda, é fácil sair de casa? Porque assim, eu atendo muita gente, converso, e às vezes eu tenho minhas sobrinhas lá, o pessoal, tio, me ajuda aí a fazer conta para eu sair de casa. Eu falo, gente, não é só conta, não é tão simples assim, né, Fernanda? Não, achei bem difícil. Porque você tem que lidar com tudo sozinha, né? Então, além da companhia, assim, você tem que lidar com as finanças sozinha e saber que você precisa de uma reserva para isso. Então, se um mês eu estiver desempregada, eu preciso pagar meu aluguel, senão eu vou morar onde, né? Não é brincadeira sair de casa. Não é brincadeira. Ótimo, vocês estão nos ouvindo, tá vendo? Eu quero minha independência. Não faça que nem o filho pródigo, não é bem assim, vou sair de casa e vou me aventurar. Não se aventure. Me ajudem aqui, vocês conhecem jovens endividados? Sem citar nome, hein, gente? Conhecem? E por que será que eles estão nessa situação? Eu penso que, com certeza, né, existem muitos jovens que enfrentam esses problemas justamente, talvez muito por falta de preparo, de planejamento, mas eu vejo que se cercar também de amizades que tenham esses fundamentos, né, faz muita diferença, porque eu vejo assim que, graças a Deus, todas as minhas amizades têm esse fundamento mesmo de ter a base e conhecer os princípios, também estudar pela palavra, né, a gente pode aprender muito por ela, então eu vejo que é muito positivo nesse sentido, também se cercar de pessoas que te ajudem nessa missão, né. Porque tem muita gente que está nos influenciando a gastar. Com certeza. E pouca gente querendo assim, vamos administrar melhor, vamos cuidar melhor, é isso? Acho que vai muito de boas influências, né? Ótimo. De se cercar delas. A Bíblia fala pra gente não ficar na roda dos escarnecedores. Então eu posso dizer, não fique na roda dos consumidores excessivos, ou aqueles que nos influenciam para o mal, porque às vezes sim, você tem que ter as finanças mais comedidas, mas toda hora, vamos lanchar, vamos sair, vamos comprar. Isso toda hora vamos fazer alguma coisa, não é bom. Ótimo. Exatamente. E vocês, conhecem pessoas endividadas? Eu conheço algumas pessoas próximas, não chegam a ser num nível muito forte, assim, muito alto de endividamento. É aquele nível que, ao passo que ela está endividada, ela sempre vai tampando o próprio buraco que abre na frente, sabe? Então ela não consegue sair da inércia. Então, à medida que ela ganha um pouquinho, ela tem que pagar a dívida, mas aí já acumula mais um pouquinho e fica naquele espaço travado, assim, sabe? Mas é complicado porque você percebe que a pessoa sempre fica dependente disso, né? Isso acaba indo pra cabeça também, acaba gerando ansiedade, Mexe acaba gerando... com o humor, mexe com a saúde? Sim, com certeza. Afeta diretamente o psicológico, o emocional. É isso mesmo, tá? Finanças, gente. Finanças abala a nossa saúde física e emocional.
gerando um monte de doenças psicossomáticas, tá? Vai gerar ansiedade, angústia, a pessoa perde o sono, a pessoa come menos ou come mais, ou seja, é um distúrbio completo, né? Fernanda, que estuda psicologia, sabe muito bem disso, chegando até a depressão, ou seja, problemas financeiros mexem com a vida como um todo, tá? E agora vamos lá, se a gente tem jovens que gastam errado por esse motivo, ou é a mídia, né, ou a tecnologia, ou a influência dos amigos, né, porque eu estou andando com pessoas que realmente têm aquele padrão de vida, tem o outro lado também. Tem os jovens já que eles não gastam, eles são administradores, são, digamos, investidores, ou como a Fernanda falou, aprendi desde cedo, 30% aqui, 30% para cá, dá o dízimo, tudo certinho. Conhecem jovens assim? Eu acho que até eu, por estar já estar formado em economia, conheço bastante gente que já tem esse plano de carreira, assim, da carteira dele, sabe? Então já consegue, já sabe onde investir, o que ele quer manter, quais são os planos para o futuro. Realmente uma organização maior financeira, né? Por conta de... E você, quando você vê, você aprende com essa pessoa, Gabriel? Consigo aprender, sim. Né? Porque a pessoa fala assim, olha, eu já ganhei meu salário, parte é para gastar mesmo, eu tenho que gastar, senão a vida é ruim, tá? O mundo seria todo cinza, porque não posso gastar. Não, você não pode gastar tudo e não pode guardar tudo, tá? Esse é o objetivo. Então você conhece pessoas regradas, assim, elas gastam, saem, fazem seus lanches, seus passeios, compram suas roupas, investem em tecnologia, mas sabem que tem que pensar no amanhã. Sim. Então são investidores. Tem suas porcentagens em cada coisa, assim, sabe? Para realmente controlar e não passar do ponto. Então, quer dizer, nós temos jovens que estão endividados, como a pesquisa mostra, mas nós temos muitos jovens que já estão levando uma vida mais coerente e planejada, né? O que é muito bom, né? Agora vamos lá. O jovem, quando ele trabalha, começa a receber o seu salário, mora com os pais, ele deveria ajudar em casa pagando alguma conta? Acredito que sim. Ah, peraí, ó. Muitos pais agora que estão nos ouvindo, fala para essa câmera. Com certeza. Com certeza, sim. Então explica um pouquinho mais, o que o jovem poderia assumir de conta? Bom, durante a pandemia foi um momento um pouco difícil, né? Foi um momento que eu cheguei a fazer 2 estágios ao mesmo tempo. E aí eu lembro que é sempre um princípio que eu também carreguei com a minha vida, que é de honrar pai e mãe, né? Então, por saber que, por mais que eu estivesse ganhando ali um dos meus primeiros salários, era um compromisso que eu tinha com a minha mãe de continuar ajudando em casa, dar a parcela do dinheiro para ajudar nas contas fixas, nas contas variáveis também. Era uma parcela que chegava na minha conta e eu já destinava para nem ter aquele risco de gastar, sabe? Porque eu sabia que eu tinha que honrar o meu papel em casa ali e desde cedo já começar a contribuir. Muito bom. Rúbia, é isso mesmo? Tem que ajudar em casa? Eu acredito que os nossos pais sempre fazem tanto pela gente, né? Então é algo que, se a gente pode retribuir, quando a gente pode retribuir, é algo muito positivo. Quer dizer, assumir uma conta não seria o problema. Eu sou do tempo seguinte, eu dava todo o salário para minha mãe. Aliás, era assim naquele tempo. 9 irmãos, família muito grande, um monte de despesa. Vocês imaginam o problema lá, né? Então eu me lembro, comecei a trabalhar, o meu salário ia para a conta da minha mãe. E a minha mãe me repassava tipo uma mesadinha, um dinheirinho. E quando repassava era muito pouco, né? E eu ficava chateada, é claro, porque eu, como qualquer jovem, o que eu queria? Sair mais, comprar mais coisas. Então eu me lembro, tinha aquela calça jeans, tinha aquele tênis, e o salário que a minha mãe repassava do meu salário não dava para comprar muita coisa. Mas naquele momento de vida, como a gente teve agora, Covid, naquela época, né, todos ajudavam com o seu salário para manter uma família grande, 9 irmãos, né, pai e mãe, então, é assim. Então, nos dias de hoje, o jovem deve, Fernanda, ajudar seus pais. Sim. E se ele não ajuda, que mensagem, o que o pai deve fazer, o que a mãe deve fazer? Nossa, eu não sei me colocar no lugar deles, mas acredito que precisa ser conversado sim, que todo mundo tem a sua parte ali para ajudar, né? É uma despesa e eu acredito que o jovem também tem que trabalhar. Porque é coração, né? A gente não está falando só de finanças. Sim. Mora com a mãe, mora com o pai, tem uma roupa passada, tem um alimento, tem... né? Então, assim, você está ajudando a você mesmo, né? Sim. A casa, a luz, a internet. Eu lembro dos dois, falo muito da Dani e do Matheus. A Dani começou a trabalhar, eu fiquei quieto. Falei, vamos ver, né? Passou um tempo, ela, pai, eu vou assumir o consórcio. Eu vou assumir, dava o nome, vou assumir tal conta. Daqui a pouco chegou a vez do Matheus, ele demorou um pouquinho mais. Mas chegou um momento, Matheus, pai, eu vou assumir tal conta. Eu falei, é isso que eu queria ouvir.
né, sem ter que cobrar. Mas falando em cobrar, eu recebi aqui do Arthur Lima, que eu mando um abraço, tá? Armazém Iguaçu, você tem que conhecer. Ele faz uma pergunta para o Tiago. Pronto aí, Tiago, para responder? Acho que sim. Vamos. Qual deve ser o posicionamento financeiro do jovem cristão frente a tantas opções de investimento? Algumas novas e até sem estabilidade. Por exemplo, criptomoedas, jogo do tigrinho, apostas bet e diversos outros caminhos financeiros. Bom... durante um tempo eu estudei muito por conta sobre investimentos, economias, desenvolvi alguns conhecimentos por meio de literaturas, alguns cursos, e eu pude entender que a gente tem que saber conciliar o que é ético, o que é bíblico, né, o que a gente deve ou não fazer, e eu acredito que uma forma de divisão de uma boa carteira, né, de investimentos é uma carteira que a gente está bem dividido entre renda fixa, quem gosta de renda variável para também obter talvez alguns ganhos um pouco mais altos. E para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, eu também cheguei a mexer um pouquinho com criptomoedas. Só que sempre aquele capital de alto risco, a gente separa uns 3, 4% da carteira. O dinheiro que eu posso perder. Exatamente. É o dinheiro que eu posso perder, mas se eu ganhar, eu ganho muito também. Mas eu quero aproveitar a pergunta e bater muito nessa tecla. Jogo do tigrinho, apostas esportivas. Não, isso eu não compartilho. Gente, não. Isso está escrito no livro de Heresias. Sim. Tá? Não está na Bíblia. Heresias 7:7. Agora, Gabriel, com a instabilidade do INSS e mudanças, né, que toda hora muda aí a aposentadoria, como um jovem deve planejar-se financeiramente para um dia desfrutar de uma aposentadoria tranquila? Eu acho que não pensar no INSS, você tem a parte que você destina a ele obrigatoriamente, mas é meio que você não contar com ele no futuro. Então, você já pensar desde cedo, que nem nós que somos jovens, cuidar de pegar um pouquinho, investir, colocar numa renda fixa que você sabe que você vai ganhar pouco, mas vai estar ganhando sempre todo mês. Então, colocando R$200, você vai colocando 200 todo mês, por exemplo, ou não está conseguindo agora, coloca 100. Mas esse dinheiro vai acumulando, juros sobre juros, vai crescendo e você vai conseguir se aposentar com um bom dinheiro. Está formando então a poupança, está criando a sua aposentadoria. Gente, o INSS sempre vai existir, tá? Ele paga pouco, mas sempre vai existir. O que o Gabriel aqui falou é o seguinte: faça a tua complementação. Tem que cuidar, porque às vezes você acha que você vai ganhar muito do INSS. Não vai. E quando chega na sua aposentadoria, você não pega o que você acha que você ia ganhar. Então faz a sua parte. Isso, cuidar, já criar uma poupança desde cedo, para você ter esse controle de quanto você tem, quando você se aposentar, esse controle de quanto que eu tenho que gastar por mês, como que vai ser, para você realmente conseguir ter a visão do que você está conseguindo ganhar e já ter o controle desde cedo. Então, você que é jovem, desde cedo, separa parte do teu dinheiro para você do amanhã, lá para o seu futuro, porque só a INSS não vai dar conta. Gente, uma última mensagem aqui para o nosso ouvinte, chegamos ao final do programa. Bom, queria deixar uma mensagem aqui para você jovem. Lembre-se que nós temos o privilégio como cristãos de podermos confiar no nosso Pai. Ele mesmo diz que nunca nos faltará o alimento, onde nós vamos repousar a cabeça, as roupas, mas que a gente lembre que nós somos mordomos de Cristo também. Então, os recursos que Ele nos dá, temos que ser bons administradores, para que também possamos ser generosos em dar para as outras pessoas. Então, por isso a gente precisa desde já começar a construir uma boa administração para poder gerar bons frutos também. Então, lembre-se de se preocupar com as finanças também. Gente, por mim, eu ficava falando com eles o dia inteiro. É uma maravilha estar aqui nesse meio. Rúbia, muito obrigado pela sua presença. Fernanda, Gabriel, Tiago. Gente, esse foi mais um programa Educação Financeira. Falando hoje para você que é jovem ou para você que é pai e mãe, como ensinar a lidar com os recursos financeiros da forma correta. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua família. Oferecimento Unimo Investimentos.